aquilo que nós viemos lhe entregar. Oh, porque nós sabemos que se nós nos humilharmos diante de Ti, o Senhor vai vir a nosso favor. Oh, meu Pai, pois sabemos que neste lugar Tu és real. Pois sabemos que neste lugar, meu Deus, a Tua presença se manifesta. Nós sabemos que neste lugar, meu Deus, a Tua presença se faz real. Oh, e a Ti adoramos, a Ti bendizemos, Espírito Santo. Então diga a Ele neste lugar: neste lugar, Tu és real. Vou me entregar, Senhor, vou me entregar totalmente. No Teu toque, abri os olhos do meu coração. Eu posso, diga, enxergar e entender. Então diga: neste lugar Tu és real, Senhor. Declare para Ele: neste lugar Tu és real. Vou me entregar, Senhor, vou me entregar totalmente. No Teu toque, declare: no Teu toque, abri os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Então diga: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Então diga: neste lugar Tu és real, Senhor. Neste lugar Tu és real. Eu vou me entregar verdadeiramente, declare: vou me entregar totalmente. No Teu toque, Senhor, declare: no Teu toque, abri os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Então diga: se eu me humilhar diante de Ti, se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, pois nós sabemos que se nos humilharmos diante de Ti, nos humilharmos diante do Seu amor, nos humilharmos diante do Seu poder, oh Espírito
Espírito Santo, o Senhor virá com graça e misericórdia. O Senhor virá, meu Deus, com a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Oh, por isso não nos achegamos diante de ti orgulhosos. Oh, meu Pai, chegamos diante de ti com o coração quebrantado. Chegamos diante de ti com o coração, meu Deus, rendido aos seus pés. Chegamos diante de ti com o coração, meu Deus, aberto. Oh, é esse o momento, é esse o momento propício para você se entregar diante do Senhor. Oh, nos quebrante, ó Pai, quebrante o nosso coração diante de ti, pois vale um dia na tua presença, pois vale um dia na tua casa, pois vale um dia, meu Deus, contigo, vale um dia com o Senhor, vale um dia na tua presença, do que 1000 anos longe de ti, do que 1000 anos sem te conhecer, sem ouvir falar do seu amor, do seu poder, da sua misericórdia. Oh, nos entregamos, Senhor. Então diga mais uma vez: neste lugar tu és real. Neste lugar tu és real. Declare: eu vou me entregar, Senhor Jesus. Vou me entregar totalmente. No teu toque, Senhor, abri os olhos. Declare: no teu toque, abri os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Diga: e entender. Erga suas mãos aos céus e cante: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Pois sabemos que mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Então declare: a minha fonte. Diga que a sua fonte, e a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Diga mais uma vez: a minha fonte é o seu amor, Senhor, e a minha fonte é o teu amor, minha colheita, a minha herança é o teu amor, Senhor, minha herança é o teu amor. Então declare: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Então cante a Ele: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar
fez se eu me humilhar, derrotar e sacrificar aquilo que tu inclinarás os ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, declare, mais vale um dia centro e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Senhor. Te damos graça, ó Deus, por tudo. Te damos graça, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pois tudo o Senhor fez em favor do teu povo, da tua igreja, Senhor, em favor da humanidade. Tudo está feito, ó Pai. Te damos graça por isso e reconhecemos os teus feitos. Reconhecemos a salvação que vem do Senhor. Reconhecemos a salvação do Senhor, meu Pai. Reconhecemos a vida, reconhecemos as bênçãos do Senhor, que o Senhor nos tem dado, Senhor. É uma dádiva que vem do Senhor. Obrigado a Deus pelo dia de hoje. Somos gratos ao Senhor, pois graças ao Senhor ainda estamos de pé, pois é o Senhor quem nos firma, é o Senhor quem firma o homem, ó Pai, e o mantém de pé. Graças a Deus e graças a Ti, Pai, no nome de Jesus, pela firmeza que o Senhor nos tem dado, de estarmos de pé diante do Senhor, e isto é para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, em o nome de Jesus Cristo, o Teu Santo Filho, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Boa noite, que bom que você veio, que você está aqui. Pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Boa noite, você de casa que está nos acompanhando, né? Deus abençoe você grandemente, em o nome do Senhor Jesus. E que nesta noite nós venhamos ser enriquecidos e instruídos pela palavra de Deus, né? Pois Deus quer que nós cresçamos no seu conhecimento, em conhecê-lo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Pedro, aí se desliga o ventilador, por favor. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Estão todos bem? Felizes, alegres, realizados? Estão? Se não estão, ficarão, né? Felizes e alegres. Né? Tem um mandamento que é para nós servirmos ao Senhor com alegria, né? Disposição, alegria. Então você tem que servir a Deus com alegria, com disposição, né? Então você tem que estar alegre, irmão. Não se deixe abater. Até eu lembrei de um salmo ali agora, vou até ler ele aqui para nós. Aqui é um salmo de Coré, né? Ou Corá, que eles falam, Coré, Corá, Corá, ou Coré. Salmo 42, coloque só para a nossa introdução, porque eu lembrei ali, fui lá meditar agora, e algo importante que tem a ver com a palavra de Deus para nós hoje. Salmo 42, versículo 1 e 2, talvez a gente vá para o resto, mas vamos ficar nesses dois primeiros, aonde diz assim, ó: como o servo ou a corça brama ou anseia pelas águas, né, ou pelas correntes das águas, assim suspira, o quê? Por quem? Por Deus. É o salmista falando, irmão. Assim como a corça, né, ou o cervo, anseia, brama pelas águas, assim também a minha alma anseia por ti, Senhor. Versículo 2. A minha alma tem sede de quem? De Deus, né, do Deus vivo. Quando é que entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor? Então a sua alma, a minha alma, a nossa alma tem que ter sede de Deus, fome de Deus. Fome e sede de Deus, irmão. A sua alma ou a minha alma tem tido sede e fome de quê? Do que tem tido fome a sua alma? Vou adiantando aqui, Jesus, porque já me veio aqui.
Jesus, falando uma parábola, disse que um certo homem, né, tinha celeiros, a sua fazenda produziu muito, vamos colocar aqui, a 100 por um, e ele disse, os meus celeiros são pequenos, não vai caber tudo isso, mas eu vou derrubar os meus celeiros e fazer celeiros maiores para isso, e ele assim o fez, né, e teve grande bonança aquele homem, grande riqueza. Aí Jesus falou, mas seu louco, o que tens preparado? Pois esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Você tem preparado a sua alma, né, o seu espírito, a sua vida para Deus, irmão? Você tem tido fome e sede de Deus? Eu tenho que ter fome e sede de Deus. Aqui está o salmista, ele declarando, Coré, assim como a corça ou o cervo, né, brama ou tem sede por água, assim a minha alma também tem fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. O versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Senhor, quando eu vou entrar no teu templo, ou quando vou me apresentar ao Senhor, diante da tua face. Então nós temos que ter esses desejos, irmão, essa vontade, esse querer, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso, sem isso eu vou morrer, sem isso eu estou perdido, sem isso eu não me realizo, sem isso o quê? Sem Deus. Você tem que desejar Deus mais que tudo nessa vida. Deus é em primeiro lugar, o seu desejo tem que ser para Ele, voltado para Ele. Coloca aí, Pedro, Salmo 34, né? Versículo 37, de novo errei, né? 37, 4. Isso aqui a gente tratou isso de manhã, vamos tratar à noite deste assunto, desta fome e sede de Deus, do querer a Deus. Você tem que querer, desejar, a sua alma tem que ter sede de Deus, você tem que viver Deus, se alimentar de Deus, dormir com Deus, acordar com Deus, trabalhar com Deus, o seu dia a dia com Deus, irmão. Deus em primeiro, Deus em tudo na sua vida, e em toda a sua vida. Salmo 37, versículo 4, diz assim, ó, deleita-te também no Senhor, ou agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Seu coração tem muitos desejos, tem ou não tem? Né? Tem muitos desejos no meu coração. Puxa, eu desejo aquilo ali, desejo isso. Eu tenho desejo disso, de realizar isso, de que isso se concretize. Esses são os meus desejos. Né? Então, deleita-te no Senhor, agrada-te de Deus. Se satisfaça dEle. Né? Você tem que se satisfazer de Deus. Deus vai me satisfazer. Pois este é o desejo do meu, se o for, né? Se for. Então, Deus vai realizar esse desejo, porque se for o desejo de Deus, Deus vai realizar. Ah, mas se for outras coisas, aí nós vamos ver, né? Porque para Deus nada é impossível, né? Deleita-te, agrada-te Deus, se satisfaça dele, contenta-se com Ele. Eu devo me contentar com Deus. Não, Deus é tudo. Eu só preciso de Deus, eu só preciso ter Deus. Eu só preciso conhecê-lo. Ter uma vida com Ele, é o que eu preciso, nada mais. Tem gente que é assim, eu tendo um emprego, ganhando bem, não preciso mais nada, não é isso? Tem gente que diz, tem isso. Mano. A minha estabilidade, né? Eu conheço alguém que tem que ter uma estabilidade. Se não tiver estabilidade, eu acho que parou já. Né? Tem que ter estabilidade. Então, irmão, você tem que ter Deus para realizar a sua vida. Então, você precisa disso. Ter fome e sede de Deus, se deleitar em Deus, né? Se realizar nele, se satisfazer dele ou com ele, se contentar com ele. Não, se eu não tiver aquilo ali, eu não estou contente, não. Eu preciso ter aquilo ali. Se eu não tiver, né, a minha vida não vai. Se eu não tiver aquilo, eu não fico. Eu não vou ficar contente enquanto eu não conseguir aquilo ali, enquanto eu não conquistar aquilo ali. Se eu não conquistar, eu não estou realizado.
eu não vou me sentir realizada ou realizado, eu não estarei satisfeita. Não, está errado. Está errado esse desejo seu, esse pensamento seu. Porque eu tenho que me satisfazer em Deus, me realizar em Deus. É nele que eu me realizo, é nele que eu me satisfaço. A minha alegria é Ele. Né? Jesus disse isso. Eu vos dou a minha alegria. Está lá em João 5,12, se eu não me engano. Vê se é isso mesmo, 5,12 da alegria. Né? E eu vos dou essa alegria, para que a vossa alegria esteja completa. Sem a minha alegria, a alegria de vocês é incompleta. Não sei se é, só confirma aí para ver se é, Pedro. Não, eu não lembro agora de cabeça. Tá? Então, sem a alegria de Cristo, a nossa alegria não é completa, ela é incompleta, momentânea e passageira, sempre vai depender de algo para que eu esteja alegre. Está tudo indo muito bem lá na minha casa, então eu estou feliz. Oi? É isso, né? Então coloca aí para nós, 14, 27, Evangelho de João, vamos ver aqui. Ó. João 14, 27. Deixo-vos, não, mas é da alegria, está falando da alegria? Que dá paz, né? É a alegria mesmo, está antes aqui, ó. Aqui é, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, mas não é a alegria, ele fala da alegria mesmo, acho que era no 5,12, alguma coisa assim. Então, a alegria, a sua alegria não pode depender das coisas ou de alguém para você ser alegre ou ser feliz. Mas quando você conquista algo, quando você tem algo, você se alegra com aquilo. Isso faz parte da nossa vida, sim, faz parte da nossa vida. Mas a minha alegria não pode depender dessas coisas, porque a minha alegria verdadeira, ela vem de Deus, ela vem de Cristo. Tem a alegria da salvação, né? A alegria do Espírito Santo, tem essas alegrias, você precisa saber. Então, por isso que o cristão, ele é alegre, ele é feliz. Por quê? Porque isso vem de Deus, a sua alegria, a sua felicidade está em Deus e vem de Deus. Né? Davi ainda pede, Senhor, torna a dar-me a mim a alegria da salvação. Davi pede isso para Deus. Quando ele peca, né, comete aquele pecado lá de adultério com Betseba, ele pede para Deus a alegria da salvação. Senhor, torna a dar a mim a alegria da salvação. Eu não estou alegre, eu estou sem aquela alegria da salvação, torna a dar a mim. Não achou não, né, Pedro? 15, 11? Ou é 5, 11? 15, 11, né? Deixa eu ver aqui. Tenho-vos dito isso, é isso mesmo. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Você quer que a sua alegria seja completa, irmão? Então é Jesus que disse. Eu tenho-vos dito isso o quê? Se nós lermos atrás, ele vai falar das palavras. Se a minha palavra estiver em vós e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu tenho-vos dito isso para que a minha alegria seja completa e a alegria de vós, aí a minha, cadê? 11, né? Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, a minha alegria, a minha felicidade, a minha realização só é completa, satisfeita em Cristo. Não é nas coisas deste mundo, não é nas realizações deste mundo, não é nas conquistas deste mundo que você vai ser feliz, ou que você vai ser realizado, não é nisso aqui, é em Cristo. É em Cristo que você vai ser feliz, é em Cristo que você vai ser alegre, é em Cristo que você vai ser satisfeito e realizado. Não é nas conquistas, elas proporcionam isso, mas por um certo tempo. Fiquei feliz, eu conquistei isso, conquistei aquilo, construí isso, ok. Aí depois agora, o próximo objetivo. Se eu não conseguir aquilo, eu estou perdido, eu não vou ser feliz. Você viu que mudou para o próximo? E assim é a vida, irmão. Então, ou seja, é passageiro. Se eu estou concentrando para me ser feliz nessas coisas aqui, sou perdido, eu estou perdido. Porque a minha alegria vem dele, vem de Cristo. Vem de Cristo. E a minha alma tem que desejar Ele, eu tenho que querer Ele mais que tudo nessa vida, eu tenho que ter fome e sede de Deus. Jesus disse, quando estava lá no poço, com a... Rapaz, estou falando, é a samaritana, né, o poço.
Samaritana, lá no poço de Jacó. Os discípulos foram à cidade comprar comida e quando voltaram, come, Rabi. Não, eu tenho uma comida para comer que não é esta comida. A minha comida é fazer a vontade de Deus, a vontade do meu Pai. Ele é o meu alimento, Ele é o meu sustento. Então eu tenho que ter essa fome aí, irmão, de se alimentar de Deus. Essa fome espiritual. Eu tenho que ter fome das coisas de Deus, irmão. Se eu tenho tempo hoje, tá, eu tenho que me alimentar de Deus hoje. Buscar a Ele, conhecê-lo a Ele, me satisfazer dEle. Voltar o meu coração para Ele. Vamos aqui em Lucas. É Lucas que fizemos, né? Lucas 10. Lucas 10. Vamos resumir aqui para nós sermos rápido. Lucas 10, do 38 a 42, vai falar de Marta e Maria. Você conhece essa história, né? Onde Jesus chegou na cidade e Marta convidou-o para ele ir à sua casa. Ele foi até a sua casa. Chegando lá, Marta começou a ter muitos afazeres, né? E Maria, sua irmã, foi estar aos pés de Cristo para ouvir Jesus a ensinar. E Marta, ocupada, preocupada na correria ali, viu aquilo e começou a murmurar, né? Chegou, Senhor, não te dê de que minha irmã vem me ajudar, fala para ela vir me ajudar. Eu estou sozinha com todas essas tarefas, com todo esse serviço para fazer, e ela aí sentada ouvindo o Senhor. Aí Jesus fala para ela, Marta, Marta, por que estás tão sobrecarregada e ocupada com tantas coisas? Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. E isso não vai ser tirado dela, não. Ela vai ficar aqui sim. Você que se ocupou com tudo isso e não tirou tempo para estar comigo, para me ouvir. E assim somos nós, irmão. Quando tiramos tempo para todas as coisas, para tudo neste mundo, para tudo nessa vida, nós tiramos tempo. Menos para Deus. E quando tira, às vezes é um resto. Um restinho de tempo que as suas forças já estão lá no fim, né? É lá no fim da noite, a hora que você vai para a cama dormir, peraí, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Hoje eu nem li a Bíblia, né? Mas fez tanta coisa no dia, correu para tanto lugar, tantos lugares, né? Fez tantas coisas e não teve tempo para Deus. Assim somos nós, como Marta, que não tiramos tempo para Deus, para buscar, para nos envolver. Mas se você no seu dia a dia, no seu trabalho, tem sido como Maria, né, escolhendo estar meditando nas coisas de Deus, isso será bom para o seu crescimento. Porque eu posso, mesmo no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu decorrer, eu posso estar trabalhando e também meditando, desde que aquilo não me distraia para acontecer acidente, né, irmão? Eu tenho que ser inteligente também. Depende do que você faz no seu trabalho, você não pode se distrair, senão acontecem acidentes, né? Acidente de trabalho. Vou até lembrei de um fato aqui, quando eu estava no quartel, e lá eu vivia pregando para todo mundo, e o pessoal já estava doido com isso. Aí eu também não tinha sabedoria na época, aí um sargento chegou e falou para mim, falou, Reis, tudo bem, está certo, você tem a sua religião, mas amigo, isso aqui não é horário disso não. Rapaz, aquilo entrou no meu coração. E eu não sabia, depois eu falei, cara, ele está certo. Falou, olha, tem horário. Esse não é horário de você pregar, esse é horário de você trabalhar aqui. Tá? Fora dos horários seu, aí você fala o que você quiser. Você pode pregar para quem quiser, mas nesses horários aqui, não. Então, eu tenho que ter sabedoria também, irmão. Então, depois que ele falou aquilo lá, eu me policiei, eu não fiz mais isso. Então, eu tenho que ter sabedoria na onde eu trabalho, para poder falar, evangelizar, para não, até o pastor falou esse dia, mas eu também tinha comentado há um tempo atrás, eu não posso furtar o tempo do meu patrão. Se eu trabalho numa empresa, eu tenho 8 horas de serviço a prestar para aquela empresa. Irmão. Então, eu não posso furtar esse horário. Esse horário não é meu, esse horário é dele. Eu presto serviço para ele. Eu não posso parar de trabalhar e vou evangelizar o Pedro. Eu estou deixando a desejar e dando um mau testemunho. Eu tenho que ter sabedoria para agir. Mas se no decorrer do trabalho estamos juntos, eu posso estar falando? Posso. Desde que não atrapalhe o trabalho, eu posso falar. Amém?
Então Jesus disse para Marta que Maria tinha escolhido a boa coisa e que ela deveria fazer isso também. Então eu não posso me sobrecarregar com muitas coisas nesta vida, querer muitas coisas. Eu posso querer? Posso. Mas eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Só que eu tenho que priorizar Deus na minha vida. Priorizar Deus na minha vida. Eu tenho que ter Deus como prioridade, como centro da minha vida, e não um meio para conquistar as coisas, irmão. Deus não é um meio para você conquistar nada nessa vida. Se você está tendo Deus como um meio, é que você não entendeu o Evangelho, você não entendeu. Porque se você entender, Deus não é meio para você conquistar nada. Mas Ele abençoa você com tudo que você precisar. Ele dá êxito a você nas suas conquistas, assim como Ele deu a todo o povo. Se você pegar, quando Deus os tirou do Egito, todo o povo de Deus teve êxito nas suas conquistas, nas suas empreitadas, naquilo que eles foram fazer, Deus os abençoou. Por quê? Se você pegar o povo judeu, eles são um povo que teme a Deus, eles têm Deus como o único Deus vivo e verdadeiro. Eles têm Deus e colocam Deus em primeiro lugar na vida dele. Em tudo que eles vão fazer, Deus está em primeiro. Por isso eles são bem-sucedidos em tudo que eles fazem, irmão. Em tudo que eles fazem. Não use Deus ou não coloque Deus para você conquistar algo, irmão. Não, você vai conquistar, Deus vai te abençoar em tudo que você for fazer. Está lá no Salmo 1. Né? Salmo 1, versículo 2, diz isso. Bem-aventurado é o homem, né, que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem ouve o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer, o seu deleite, a sua fome, a sua sede, na palavra de Deus, em Deus. Aí diz, então esse aí vai ser bem-aventurado no que ele fizer. Por quê? Porque o coração dele está voltado para Deus. O prazer dele é Deus. O prazer dele é meditar nas coisas de Deus. Então, quando ele for fazer algo, ele vai ter êxito, porque Deus o irá abençoar. Porque o coração dele está em Deus. E tudo que ele fizer será abençoado. Isso aí é promessa de Deus, irmão. Promessas de Deus. Mas Deus tem que estar em primeiro na minha vida. Vamos prosseguindo aqui. Vamos pular aqui. No Salmo 73, versículo 25. Vai falar de Asaf. Salmo 73, 25. Ainda falando do desejo por Deus, da vontade por Deus. Onde o salmista declara assim, ó: a quem tenho eu no céu, senão a ti, Senhor? E na terra não há quem eu deseje mais que o Senhor. A quem tenho eu no céu, senão a ti, Senhor? E na terra não há quem eu deseje mais além do que o Senhor. Eu tenho aqui na terra, o meu maior desejo aqui na terra, a minha maior realização, satisfação aqui nessa terra dos viventes é o Senhor, meu Pai. O meu maior desejo, sobre todos os desejos, é o Senhor. Eu desejo, Senhor, eu desejo te conhecer. Eu desejo a tua presença, ser cheio do teu Espírito Santo. Esse tem que ser o meu desejo, o seu desejo, o nosso desejo, o desejo de todo aquele que serve a Deus, que é os filhos de Deus, que são os filhos de Deus, tem que ser o desejo do seu coração. Porque aonde estiver o seu tesouro, disse Jesus, ali estará o seu coração. Então, qual é o seu tesouro, ou quem é o seu tesouro? Quem é o seu bem maior? Então, o seu coração vai estar lá. Se é as coisas desta vida, o seu coração vai estar nas coisas desta vida. Mas se é Deus, então o seu coração vai estar voltado para Deus. Quando eu tenho Deus como meu bem maior, como meu tudo, então meu coração tende a se voltar para Deus. Eu tenho que colocar isso. Deus na minha vida. Deus na minha vida. Vamos ver aqui. Filipenses 3. Vamos lá em Filipenses 3.
onde o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Aqui Paulo também vai falar do desejo dele, né, da vontade dele, qual era o desejo de Paulo que ele tinha. Vamos ver, Filipenses 3, do 7 ao 11, diz assim: mas o que era para mim, versículo 7, mas o que era para mim lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, ou como esterco, ou como nada, para que eu possa ganhar a Cristo. 9. E seja eu achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Jesus Cristo, a saber, a justiça que vem da fé em Deus, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Então aqui, o desejo de Paulo aqui era conhecer a Cristo. O desejo dele era conhecer o Senhor Jesus. E tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele tinha adquirido em conhecimentos, ele considerou como um nada. Tudo que ele tinha aprendido, ele considerou como um nada. Por causa de Cristo, para conhecer a Cristo. Quando ele conheceu Jesus, ele falou, puxa, tudo aquilo que eu tinha, tudo que eu conhecia, tudo que eu sabia, não vale de nada, em vista ao conhecimento que eu tenho de Cristo, que eu recebi dele, e eu quero conhecê-lo mais e mais. Esse é o desejo da minha alma, esse era o desejo de Paulo, de conhecer Cristo cada vez mais, cada vez mais. Então tem que ser o meu desejo, o seu desejo, em conhecê-lo cada vez mais. Cada vez mais eu tenho que me aplicar em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, diz o Senhor. Como que eu vou conhecer a Deus? Examinando as Escrituras por meio da palavra. Quando eu me aplico a estudar, a meditar, então eu vou conhecer a Deus. Deus se revela para mim por meio da sua palavra, ele dá-se a conhecer a mim, quando eu quero, quando eu o desejo. Né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você quiser me conhecer de todo o seu coração, então Deus diz, então eu vou deixar-se você me achar, e vou me dar a conhecer a você, vou me revelar para você, mas quando você quiser de todo o coração, não em parte, mas de todo o coração. Então Paulo queria conhecer Cristo, esse era o desejo, essa era a vontade de Paulo, de o conhecer. Vamos prosseguir aqui, Filipenses. Eu acrescentei mais uma passagem aqui, abre lá no Evangelho de João, capítulo 17, João 17, também tem o desejo de Cristo, de manhã eu não falei, mas agora eu vou falar, o desejo do Senhor Jesus, separei alguns versículos, versículo 3, diz assim, e a vida eterna é esta, aqui Jesus estava fazendo uma oração lá no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus estava orando, e ele estava dizendo, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Versículo 8, coloca aí, Pedro. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas, Pai, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então, qual era a vontade de Jesus aqui? Que os discípulos conhecessem a Deus, como o único Deus vivo e verdadeiro, e conhecessem a Cristo como Filho de Deus.
É isso que ele disse lá no versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então eu tenho que ter esse desejo, eu preciso conhecer Deus. Eu quero conhecer Deus. O que eu faço para conhecer? Você precisa ter esse desejo, essa vontade de conhecer a Deus. Você tem que aplicar o seu coração em conhecê-lo, em buscar, em ter uma vida com Ele. Então Jesus fez isso. Pai, eu quero que eles te conheçam. Assim como eu conheço o Senhor, eu quero que eles conheçam a ti também. E a mim, que o Senhor me enviou. Então devemos nós conhecer a Deus, irmão. Você precisa conhecer e se aplicar em meditar nas Escrituras para conhecer. Então Deus vai se revelar a você. E quando você conhece a Deus, irmãos, você não teme mais nada. Você só teme a Deus. Você não vai temer mais as coisas desta vida, porque você sabe quem é o seu Pai, você sabe quem é Deus. Você sabe que Deus pode todas as coisas. Você não está preso mais a esta vida. Você agora está preso ou ligado a Deus. Você está ligado a Ele. Você não tem mais temores das coisas desta vida, do que pode acontecer nesta vida, do que pode acontecer com você. Você não tem mais os temores, as preocupações, as ansiedades, as inseguranças da vida. Por quê? Porque você conhece Deus. Quando você conhece Deus, essas preocupações se vão. Porque você sabe quem é Deus, sabe o que Deus pode, e você sabe quem é você, e você sabe para onde você vai. Você sabe para onde você vai. Vamos seguir aqui. Filipenses 1. Capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim, Paulo dizendo ainda aos filipenses, Paulo dizendo, segundo a minha ardente expectativa. Então Paulo, olha, eu tenho uma expectativa e uma esperança de que em nada eu serei confundido. Eu não serei confundido por Deus. Deus não me confundirá com outro. Então Paulo tinha essa expectativa. Então, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada eu serei confundido por Deus. Mas antes, com toda a ousadia, Cristo será tanto agora como para sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte, pois eu vivo para engrandecer a Cristo. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo tinha isso com ele. Eu vivo para Cristo. É para Ele que eu vivo. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. A vida que agora eu vivo, eu a vivo para Cristo. Se eu viver, para Ele eu vivo. Se eu morrer, para Ele eu vou morrer. E a minha expectativa e esperança é que em nada eu serei confundido. Deus não vai me confundir quando Ele me ver. Quando Ele vier buscar a igreja, Ele vai dizer, Paulo, vem para cá. Ele não vai confundir, irmão. Por quê? Porque Paulo vivia para Cristo. A vida dele se voltou para Jesus. Você tem que viver para Cristo. Você deve viver para Cristo. A sua vida tem que ser para Ele. Ter Ele como tudo na sua vida. Vivendo ou morrendo, para Ele. Tendo ou não tendo, para Ele. Eu vivo para Ele. Se eu tenho, eu sou dele. Se eu não tenho nada, eu sou dele do mesmo jeito. Eu não vou reclamar nem murmurar. Foi o que Asaf fez, né? Mas aí a ficha caiu para ele. Asaf, ele teve inveja do ímpio. Pô, eu sirvo a Deus e estou aqui, me lascando aqui, não tenho nada, está tudo dando errado para mim. O ímpio lá tem tudo do bom e do melhor. Mas eu, Senhor, que sirvo a Ti, não estou entendendo isso. Não, está errado, tem alguma coisa errada aí. Aí ele foi para o templo, né? Ele foi para o templo lá meditar e a ficha dele caiu. Aí Deus abriu o entendimento dele, né? Por isso que ele disse aqui, Senhor, agora eu entendi. Eles podem ter tudo aqui nessa vida, mas o fim deles é a perdição. Eu posso não ter nada nessa vida, mas o meu fim é a eternidade com o Senhor. Por isso que ele disse lá no versículo 25.
Então, irmãos, se você tem tudo, dê graças a Deus, dê glória a Deus. Se você não tem nada, dê glória a Deus. Qual é o seu fim? Você sabe do seu fim? Você sabe qual é o seu fim? Não, só Deus sabe. Paulo sabia o fim dele. Então eu também tenho que saber o meu. Se Paulo sabia, não, eu não sei o meu fim, só Deus sabe. Então você tem que conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer o Evangelho que Jesus ensina. Porque Paulo sabia, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então você também tem que saber, irmão. Você tem que saber qual é o seu fim. A não ser que você não está em Cristo. Aí você tem incerteza. Mas se você é de Cristo, está em Cristo e tem o Espírito de Cristo em ti, e vive para Ele, você sabe qual é o seu fim. Agora, quando você não vive para Ele, não conhece Ele, não deseja Ele, então você não sabe qual é o seu fim. Aí você vive cheio de temores, incertezas, insegurança, preocupações, porque você não sabe, você não conhece. Você não conhece, você não entende. Vamos seguir aqui. Lá em Gálatas 2, 19 e 21. Vamos voltar aqui. Acho que eu não coloquei aqui. Tá aqui. Gálatas 2, diz assim, Paulo ainda, nos seus desejos e vontade. Versículo 19. Pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não, mas Cristo vive, e a vida que agora eu vivo na carne, agora aqui nessa vida, vivo-a na fé do Filho, o qual me amou e se entregou, e a si mesmo, por amor a mim. 21. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem da lei, então Cristo, o que acontece? A justiça vem da lei, então Cristo, o que está escrito aí, irmão? Morreu em vão. Não, Cristo não salva, é a lei salva, a lei me justifica. Então Cristo morreu em vão, morreu por nada. Não, a lei não salva ninguém e nem justifica ninguém. A lei não tem esse poder de salvar e nem de justificar ninguém. A lei mostra e aponta. Isso você não pode fazer, isso é pecado, isso é transgressão, isso é ofensa a Deus. Quem salva é quem? Cristo. Jesus é quem salva, Ele que fez tudo, irmão. É Ele que me justificou. Eu sou justo não pela lei, eu não sou justificado pela lei, eu sou justificado por Cristo. Ele me justificou, Ele morreu para me justificar. Ele morreu para me perdoar, Ele morreu para me dar vida, então eu tenho vida em Cristo. Eu não preciso fazer mais nada para ser salvo, eu não preciso fazer nada, irmão. Se você está achando que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, então você não entendeu. Então você está lá pela lei. E aí nós sabemos que a lei não salva ninguém. Tá? Você não precisa fazer nada para ser salvo, porque Cristo já fez tudo para você ser salvo. Tudo que Cristo fez foi para me salvar. Então, quando Deus olha para Cristo, Ele me vê em Cristo. Quando Ele olha para mim, Ele vê Cristo em mim. Porque eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. A minha vida está em Cristo. Então, a lei diz para você o que é pecado. Olha, isso é pecado, mentira é pecado, fofoca é pecado, murmuração é pecado, engano é pecado, roubo é pecado, adultério é pecado. A lei está te mostrando. Mas ela não te salva, ela te mostra. A lei mostra, por isso que Paulo falou aqui, olha, já estou crucificado, 19, né? Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu vou viver para Cristo. Eu vou viver para Ele. A minha vida de agora por diante, que eu entendo, que eu entendi, que eu fui salvo, eu vou viver para Ele agora. Eu não vou mais viver para mim. Eu agora vou viver para Ele. Eu não vou mais viver a minha vida. Eu vou viver a vida
de Cristo, vivendo para Ele. Eu não vou mais me satisfazer, eu vou satisfazer quem? Cristo. Eu não vou mais realizar as minhas vontades, os meus sonhos, mas vou realizar a vontade de Cristo, os sonhos dele. Porque os meus pensamentos, os meus sonhos são maiores que o seu, irmão. Você sonha, esse sonho seu aí, esse pensamento seu não passa de trapo e de cinza, não é isso? A sua justiça não passa de nada, a sua justiça não vale nada. Vocês já leram isso? Está lá em Isaías, irmão. Dá uma passada lá em capítulo 58. A bondade do homem, a justiça do homem não vale de nada. Para se justificar diante de Deus, não vale de nada, nada. Não, Senhor, eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu ajudo todo mundo, procuro andar certinho. Mas você não fez nada demais, isso aí também não vale nada. Isso não te salva, quem te salva é meu filho. Você tem que ir até ele. O que ele fez é que te salva, não é o que você faz que te salva. É o que ele fez. Então, por isso que eu tenho que colocar a minha fé em Cristo, em Jesus. É nele. É ele que salva, é ele que justifica, é ele que limpa, é ele que perdoa. Seguindo aqui. Romanos 14, versículos 7 e 8. Ainda falando de viver, né? Paulo disse que ele não vivia mais para ele. Olha, eu não vivo para mim mais, eu vivo agora para Cristo. Então, Romanos 14, versículos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para quem? E nenhum de nós morre para quem? 8. Pois, se nós vivemos, para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Então, para quem eu devo viver? Para Deus. Não, mas eu não posso viver para mim? Ah, minha eu tenho um monte de sonho, irmão. Um monte de coisa para conquistar, coisas grandes. Eu tenho que viver para Ele. Jesus disse, eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade de quem? Do meu Pai. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Nós sabemos que Jesus veio com um propósito aqui, né? Mas isso é para a nossa vida. Porque aquele que ganhar o mundo, perde. E aquele que perder, ganha. Aquele que ganhar a vida neste mundo, vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida para este mundo, vai ganhar a sua vida. Vai ganhar. O que é ganhar este mundo ou a vida neste mundo? E o que é perder a vida? Quando eu me volto para as coisas deste mundo e coloco meu coração nessas coisas e vou em busca dessas coisas e me ocupo com todas elas, eu quero realizações, eu quero conquista, eu quero me formar, tem as outras coisas, até esqueci, doutorado, PhD, não sei o que lá mais, tem um monte de coisa, eu quero tudo isso, enquanto eu não conseguir isso aí, eu não sossego, eu não vou ser feliz. Você está ganhando esse mundo, irmão, e está perdendo a vida. Você está ganhando, eu tenho que conquistar, eu tenho que chegar até certo nível, certo estágio, na promoção, enquanto eu não chegar lá, eu não sossego. Você está ganhando esse mundo, você está se aplicando para ganhar este mundo, e está perdendo a sua vida. Porque quando eu me aplico aqui, esqueço daqui, que é o principal, eu estou perdendo. Mas eu posso me aplicar aqui, sim, posso, sem esquecer de quem? Do principal, irmão. Tá? Por isso que não é errado você ter tudo neste mundo, desde que tudo isso esteja em outro plano, desde que tudo isso se submeta ou esteja submetido a Deus, aos planos de Deus, à vontade de Deus. Aí você pode, e Deus, Ele faz o que lhe apraz, Ele eleva e Ele abate, Ele coloca onde Ele quiser e quem Ele quiser. Deus pode pegar alguém que não é nada,
e fazer ser grande, e o grande ser nada. Deus pode e Ele faz. Se Ele quer, Ele faz. Ele faz é o que Ele quer, e não o que você quer, nem o que eu quero. Deus não faz o que queremos, Deus faz o que Ele quer, irmão. Então Ele não faz o que você determina, Ele faz o que Ele determinou que vai ser feito. É isso que Ele faz. Se você tiver com dúvida, Romanos capítulo 9. Só dá uma passada lá também. Aí você vai ver o que Ele faz. Ele faz o que eu quero ou o que Ele quer? Ele faz o que Ele quer, e não o que eu quero. Prevalece a vontade de quem? Dele ou minha? A dele. Então você pode chorar, igual criança birrenta, não vai ser atendido não, irmão. Não vai. Não é a minha vontade de te dar isso, você se vira aí. Vai morrer chorando, tentando que não dou. Não é a minha vontade isso para você não é. Por isso que Ele é Deus, por isso que Ele é soberano. Soberano é Deus. Seguindo aqui. Filipenses 1, 22, 23, já lemos? Já, né? Vamos lá. Filipenses 1, 22 e 23. Já vamos acelerar aqui para nós encerrar, irmão. Versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo e vontade de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda o quê? Muito melhor. Bom, eu não sei se eu fico aqui, e se eu ficar aqui, isso vai resultar em frutos para mim, ou se eu parto logo e vou estar com Cristo, porque isso é muito mais melhor, muito mais melhor. Né? Muito mais melhor não existe, né, irmão? É muito melhor. É bem melhor eu estar com Cristo. Então, esse era o desejo de Paulo, de estar com Cristo. Mas se eu ficar aqui, e isso resultar em frutos do meu trabalho, qual era o trabalho de Paulo? Pregar o evangelho para a salvação. Se isso resultar em frutos de salvação, então eu fico. Mas o meu desejo é ir estar com Cristo. Qual é o seu desejo, irmão? É ir estar com Cristo ou ficar aqui mesmo nessa terra? Né? Tem que ser ir, irmão, porque se você ficar aqui, você está perdido, né? Está perdido, está fulminado. Né? Aí Paulo ainda fala, Paulo diz, olha, se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos o quê? Se eu espero em Jesus somente nessa vida, eu sou o mais miserável dentre os homens. O mais miserável. Porque eu espero em Cristo só nessa vida, nas realizações aqui, irmão. Se eu espero nele para me satisfazer aqui, para me realizar aqui, eu estou perdido. Estou lascado, estou perdido. Se a minha esperança é essa, nele. Não, com Cristo eu vou conquistar tudo. Eu vou conquistar tudo. Ou seja, eu estou esperando só nessa vida. Então eu sou o pior dos homens, se esta é a minha esperança. A minha esperança não deve ser essa. A minha esperança deve ser estar com Cristo. Se eu conquistar aqui ou não conquistar aqui, não vai mudar nada a minha vida, porque a minha esperança não está aqui, a minha esperança está para lá. É lá, não é aqui. Se eu conquistar ou não conquistar, não vai mudar nada, porque eu estou nele. Eu estou nele, eu vivo para ele, e vou para junto dele. Então, isso tem que estar no seu coração. E é isso que Paulo diz. Vamos seguir aqui. É isso que Paulo diz para nós, para mim e para você. Viver para Ele. Viver para Deus, para Cristo, colocar o seu coração lá. Paulo diz lá em Filipenses também 4, eu sei ter em abundância e também sei não ter nada. Eu já tive fartura e já passei até fome. Eu sei viver isso aí. Porque Deus supriu todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Então, para mim, Paulo dizendo, se eu tiver, amém. Se eu não tiver, glória a Deus e aleluia.
Eu não dependo dessas coisas para viver, eu dependo de Cristo para viver. E Deus não me deixará ter falta de nada, mas suprirá todas as minhas necessidades que eu tiver em Cristo Jesus. Filipenses 4, está lá. E ele agradece aos filipenses, eu agradeço a vocês que supriram minhas necessidades, enviando donativos para mim. Então, Paulo agradece, nós devemos ser gratos, se vamos ter ou não vamos ter. Deus dá. Não seremos todos nós ricos ou milionários, não seremos. Alguns serão, mas não todos, né? Não todos. Mas eu tenho que me contentar com aquilo que Deus me deu, irmão. Aquilo que Deus me deu, eu vou me contentar. Esta é a vida que Deus me deu, glória a Deus. E a vida que deu aquele outro irmão é uma vida de viver nos palácios, entre os grandes, glória a Deus por ele. Você que vive nos palácios, dê glória a Deus. Você que vive aqui no subúrbio, dê glória a Deus. Você que vive na favela, dê glória a Deus. Porque Deus te recebe tanto que mora na favela, quanto que mora nos palácios. É de Deus, os dois são de Deus, irmão. Os dois têm o coração voltados para quem? Para Deus. Para Deus. Morando lá ou morando aqui. E também pode ser o oposto. Nenhum deles, seja do palácio ou da favela, não querem nem saber de Deus. Tem isso aí também. Tem ou não tem? Tem. Tem os magnatas que não querem nem saber de quem é Cristo, não querem nem saber de Cristo. Tem os da favela da mesma forma, não quero saber de Cristo. Vive a sua vida desordenadamente. Vive como querem. E vivem para si, para os seus próprios prazeres, para as suas próprias satisfações. Assim é muito, está lá em Romanos, capítulo 1, 2 e 3. Então Deus os entregou, então viva como quiserem, mas sofrerão as consequências dos seus pecados e das suas escolhas. Viva, pode viver, mas vocês sofrerão. Então, irmão, cada um vive como quer, mas se nós aprendermos, como Paulo aprendeu, eu escolho viver para Deus, eu vivo para Ele, a minha vida não é mais minha, não, a minha vida é dele, então eu vou viver para Ele, fazer a vontade dEle, satisfazer a Ele, o meu desejo é Ele, é conhecê-lo, é me deleitar nele, é ter prazer nele, nas coisas dEle. Esta é a vontade de Deus para nós, para mim e para você. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, te damos graça por tudo, Senhor. Por tudo quanto o Senhor fez, pela instrução do Senhor, pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que a tua palavra resplandeça em nós. Que ela venha iluminar o nosso caminho e também ser lâmpada para os nossos pés e para o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso entendimento cada vez mais, para entender e conhecer e compreender o Senhor, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos pela tua palavra. Jesus, confirma essa palavra na vida de todos que a receberam. Confirma ela com os milagres, com os sinais, com os prodígios, com as curas, com o alívio, com o consolo, com o refrigério. E com mais outras coisas que eu não citei aqui, mas o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Cura os doentes, ó Deus, que há no nosso meio, os enfermos que há no nosso meio, eu peço a cura eles, Senhor. Cura-os para a tua glória, para o teu louvor, para a tua honra. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Assim como Enéas recebeu saúde, recebeu vida no seu corpo, nós também recebemos em o nome de Jesus Cristo vida e saúde no nosso corpo, e isto para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Você de casa, Deus abençoe você, no nome do Senhor Jesus.